Romanos 12, no versículo 2, e diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Podeis assentar, igreja. Senhor, e a tua palavra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir aquilo que está no teu coração. Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta aos romanos, ele estava instruindo o povo de Roma, porque até então ele não tinha visitado aquele lugar. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. E aqui nas cartas do capítulo 1 de Romanos até 11, ele vem instruindo o povo, né? E no 12 ele começa falando exatamente como está o tema aí na sua Bíblia. Vamos acompanhando. Está escrito aí acima: a nova vida. A nova vida com Cristo. E quando Paulo traz essa direção para o povo, no capítulo 12, ele começa a dizer aqui algumas coisas que nós, que vamos ter uma vida com Cristo, precisamos fazer. E dentro desse capítulozinho do 1 e 2, nós temos 3 atitudes necessárias. Você vai acompanhar comigo aí, o 12, versículo 1, ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui está falando a primeira atitude que, como pessoas que estão vivendo uma nova vida em Cristo, precisam. Qual é? A atitude, o corpo, um culto racional. O que é isso? É quando o seu corpo é uma oferta agradável ao Senhor. É quando Deus olha para você, homem e mulher de Deus, e ele se agrada, ele se alegra, porque ele sabe que é um homem e uma mulher que tem um coração quebrantado e contrito. Um homem e uma mulher que se oferece como um sacrifício vivo. Por quê? Antigamente, na lei do Velho Testamento, para se oferecer um sacrifício a Deus, todo mundo aqui sabe, porque já deu para perceber que o povo aqui gosta da Bíblia. O povo pegava um animal perfeito, era um animal perfeito, sem defeitos, sem máculas, e matava o animal, imolava o animal, preparava e ali ia fazer um sacrifício. Só que estava vivo? Não, ele estava morto. E aí assavam e a fumaça subia como um cheiro suave a Deus. Mas depois que Jesus veio e renovou, para renovar a nossa aliança com Ele, o sacrifício passa a ser quem? Eu e você. A gente não precisa matar ninguém. Por quê? Porque Jesus já foi morto na cruz por nós, amém? Mas Ele reviveu. E porque Ele reviveu, nós estamos aqui hoje. E a nossa oferta ao Senhor é o nosso corpo. Uma oferta agradável, vivo, santo. Por que santo? Porque santificação é algo que eu e você como igreja temos que buscar a Deus todos os dias, irmãos. Não é um dia sim, não é um dia não. Não é ser santo nos dias que a gente vem para o culto, não. É ser santo todos os dias. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: sede santos como eu sou. E Deus ainda diz: sem santidade ninguém verá a Ele. Então, primeira coisa, que nós possamos oferecer o nosso culto, né, racional, porque nós fazemos sabendo que nós estamos tendo uma atitude, porque nós temos uma mente de Cristo, amém? E nós nos apresentamos ao Senhor. E é agradável, por quê? Porque satisfaz o coração de Deus. Nós temos que viver a nossa vida cristã, lembrando todos os dias, quando a gente levanta da cama: eu acordei para fazer o meu Pai, o meu Abba Pai feliz. E para isso nós precisamos oferecer o nosso corpo em consagração a Ele. Homem, mulher, crianças, adolescentes, jovens, nós precisamos buscar a santidade, amém? Sem a qual ninguém pode viver, sem ver a face de Deus. Aí ele vem com a segunda coisa, irmãos: e não vivam conforme o quê?
os padrões deste mundo. Eita Jesus, é difícil, né? É difícil viver no mundo que nós estamos inseridos em um mundo, e Deus sabia que o mundo jaz de quem? Do maligno. E por que o mundo jaz do maligno? Quem sabe aqui dizer? Porque o mundo é ordenado, é coordenado. Tudo aqui coopera para as coisas do inferno, né? O mundo é tendencioso. O mundo, o que vale ontem já não vale mais amanhã, já não vai valer amanhã. Tudo aqui é muito relativo, mas nós que vivemos uma nova vida com Cristo, vivemos uma verdade absoluta, que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e sobre nós não há maldição, e nós podemos, se Deus disse que nós poderíamos, é porque nós podemos viver uma vida separada dos padrões do mundo. Irmãos, é difícil, mas não é impossível. Amém? Não é impossível. Nós estamos, aquele que vive no mundo fazendo as obras da carne está debaixo de uma escravidão. Mas eu e você não estamos, porque Deus nos livrou disso. E Deus diz que, quando Ele está falando aqui, que não é para entrar no padrão do mundo, Ele está dizendo, o mundo tem uma forma, o mundo tem um esquema, o mundo tem um governo que é completamente antibíblico. Mas Ele está dizendo, não é para você andar fazendo o que o mundo faz. E muitas vezes a igreja não desfruta do poder de Deus, da glória de Deus. Por quê? Porque a gente está se igualando ao povo lá fora. Mas Deus não nos chamou para igualar. Amém? Deus nos chamou para ser o quê? Luz do mundo. Deus nos chamou para ser o quê? Sal da terra. E para fazer o quê? A diferença. E se Ele disse que eu e você poderíamos fazer isso, então é porque nós podemos. Amém? A Bíblia não está desatualizada. Preste bem atenção. Abra aí rapidinho a sua Bíblia. Volta aí, Romanos 1. Muitos agora estão dizendo que a Bíblia está desatualizada, que tem que ter uma nova versão da palavra de Deus, porque está descontextualizado. Isso é um engano do diabo. Preste bem atenção. Romanos 1, versículo... Eu vou começar aqui do 25. Acompanhe comigo. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Pula aí para o 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contra a natureza. Alguém está entendendo isso aqui, não tá? Deus fez homem, Deus fez mulher, e Deus fez algo natural. E as pessoas hoje... Ele estava falando isso aqui quando a Bíblia estava, antes da Bíblia ser escrita. Ele estava dizendo o quê? Que as pessoas já estavam trocando a ordem das coisas. Aí continua. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecências homem com homens. A gente não está vendo isso hoje não, irmãos? E por aí vai. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, que praticam coisas que não convém. Estão cheios de todo tipo de, olha, presta atenção, injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Pula para o finalzinho aí. Os que praticam essas coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Ele poderia não fazer, mas ele aprovava. Ou seja, o povo já está. Por que Paulo escreveu isso, meus irmãos? Porque ele já estava vendo que o povo estava se conformando com a realidade que o povo estava vivendo ali em Roma. E não é diferente do que nós vemos hoje no mundo. Maldade, meu Deus do céu, as pessoas esfriando. O ser humano deixou de amar o outro. As pessoas... Eu tinha até conversando com um pastor no caminho sobre o que aconteceu lá na cidade de Sorriso. As pessoas não têm amor ao próximo. E isso não era uma coisa daquele tempo, que não é mais hoje. Acontece hoje e vai acontecer amanhã e vai acontecer até a volta de Cristo. Mas Deus está dizendo que
quê? Retângulos. Nós somos retângulos, nós entramos no quadradinho de Jesus, porque a gente tem prazer de agradar o Deus que nós servimos. E Deus nos chamou para fazer essa diferença. Verdade. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Você sabia disso? Pode procurar. Agora, imaginem por que é que em muitos países, né, como na China, por aí, não querem permitir que a Bíblia entre. Sabe por quê? Porque eles sabem que a partir do momento que as pessoas começarem a ler o livro desta lei e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles querem que as pessoas vivessem como tapados e recebessem aquilo que o governo, que as autoridades, a ditadura passa para nós e a gente aceite aquilo assim. Mas Deus tem uma vida para nós, uma vida em abundância, uma vida em verdade e uma vida longe de se contaminar com as coisas do mundo. Amém? Então eu e você, nós temos que viver essa vida. Não precisamos entrar na forma do mundo. Nós não cabemos dentro da forma do mundo. Em Tiago 4:4 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Você tem que escolher. Se você quer ter essa nova vida que Paulo está falando, você precisa sair da forma do mundo. Você não pode se encaixar. O mundo, ele tem as suas tendências. E nós, mulheres, também temos as nossas tendências. Mas a nossa tendência é seguir a Cristo, os homens, a igreja por um completo, por um todo. Mas hoje é um culto de UFEBRAC. Então eu quero dizer um alerta para as mulheres. Porque nós estamos vivendo num tempo difícil. E nós estamos vendo muita gente sem sabedoria dentro da igreja, principalmente as mulheres. Eu não sei como é a realidade aqui, mas a tendência do povo agora é só fazer academia. Tudo tem que malhar. E é pecado ir para academia? Não, irmãos. Você tem que malhar, você tem que cuidar do seu corpo. Faz bem, não faz? Mas você não precisa se misturar, amém? Você não precisa ficar publicando a roupa que você veste, sensualidade, fazendo o irmão pecar. Você não precisa colocar a sua roupa como quem está indo, meu Deus do céu, fazer algo que vai chamar a atenção e vai ouvir piadas. Você não precisa disso, irmãos. Eu tenho visto pessoas que, inclusive, a gente acompanha, pessoas de igreja, aí fica tirando foto de qualquer jeito para mostrar que está suave, que está na academia. Irmãos, nós não precisamos disso. Isso é uma forma do mundo e nós não precisamos entrar nisso. Vai para a tua academia, faz tua caminhada, veste a tua roupa com decência, com modéstia, porque a palavra do Senhor diz que a mulher que vai ser honrada, louvada é quem? A mulher que teme ao Senhor, a mulher que sabe se comportar, se vestir virtuosamente, a mulher que tem uma mente renovada e o corpo dela é do marido dela, não é do mundo todo, não é de Botirama todo, e ela tem esse entendimento e ela não precisa por onde passar chamar atenção. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá Deus. E aquele que começou a boa obra, irmão, ele é fiel para cumprir. Porque até Cristo voltar, eu e você estamos em obra. Eu e você estamos sendo tratados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Andar na contramão, sentido oposto, não é algo fácil. E nós temos visto uma sociedade hoje que prega o quê? O hedonismo. Faça o que você quiser para ser o quê? Para ser feliz. Mas eu posso fazer o que eu quero? Não posso não, irmãos. Não posso não, por quê? Porque eu sou carne, eu sou falha, eu sou pecadora. Os meus hormônios muitas vezes podem querer falar mais alto do que eu. Então eu não posso fazer o que a minha vontade quer. Por quê? Porque a minha vontade ela é carnal, mas a vontade de Deus ela é soberana e só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu e você andamos na linha e no padrão dele e não no esquema que o mundo quer fazer descer com ela abaixo da nossa garganta. Amém? Amém. Uma igreja é diferente, uma igreja que se comporta como o mundo, ela é uma igreja o quê? Infrutífera. Por quê? Porque o pastor está aqui pregando a palavra, mas parece que a palavra cai num terreno o quê? Cheio de espinhos.
Aí a gente fica naquela de vir para a igreja, mas a gente também quer as coisas do mundo, as riquezas, as paixões, as ambições do mundo. E aí a gente acaba não desfrutando. Por quê? Porque os espinhos sufocam. E se você não estiver alicerçado na palavra, na verdade de Cristo, você não vai conseguir sobreviver. E por isso você morre, você fica infrutífero. E é isso que o mundo quer, que eu e você morramos espiritualmente, porque ele quer nos afastar de Deus. O mundo pode ser guiado pelo inimigo, mas nós não somos, amém? Deus nos deixou um manual, Deus nos deixou uma bússola, que é a palavra do Senhor. E se eu e você nos alinharmos a esta palavra, nós seremos libertos, seremos transformados, faremos realmente a diferença para esta sociedade. E aí ele vem dizendo: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas o que? Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Irmãos, deixem. Quem vai deixar? Eu e você. Isso aqui é um tesouro para nós, sabia? Porque está dizendo que para que eu e você não se enquadre no padrão do mundo, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que dizer o quê? Sim, Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida e que o teu Espírito comece uma reforma dentro de mim. Porque verdadeiramente, irmãos, eu falando sério, né? Ser cristão não é chegar aqui, aceitar Jesus e você vai voltar para casa e amanhã não vai cometer nenhum pecado, nada do que você fazia hoje. Você acha que é assim? Não é assim. É um trabalho, é um processo. Aqui tem histórias, tem traumas, tem situações, tem particularidades. E Deus sabe disso porque Ele te formou desde o ventre da tua mãe. E Ele já sabia disso aí. Então Ele sabe onde precisa tratar, o que precisa ser curado, o que precisa ser destruído. Ele sabe aonde mexer na minha e na sua vida. Amém, igreja? Amém. Então nós estamos em processo de mudança. Nós estamos em processo de reforma. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos provados. Deus permite situações em nossas vidas para provar o meu e o teu caráter. Aleluia! Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa carne? Se a gente tem cedido às vontades e às paixões todos os dias, quando a gente, desde o momento que a gente levanta dentro da nossa casa, a gente já é posto à prova. Porque Deus quer que a gente seja posto, quer. Porque quando a gente cai em pecado, Deus não quer que a gente fique chorando, não. A gente chora para se humilhar na presença de Deus. Mas Ele quer que a gente se levante e diga: hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Porque o Senhor é a minha força. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Porque Deus está comigo e Ele vai me ajudar. E verdade seja dita, a gente está num mundo que só prega as coisas: vem para aqui, vai ser feliz, e a gente faz o que quer. Se não quer mais o casamento, vai-te embora, deixa o outro, pega outra mulher, pega outro homem. Mas Deus não tem isso para nós não, irmãos. A gente não pode fazer as coisas que o mundo está dizendo que todo mundo é igual, que vai fazer todo mundo feliz, porque Deus não nos chamou para isso. E quem quer viver o sobrenatural, irmãos, de Deus, pode ter certeza, tem que ser santo, tem que ser santificado todos os dias, tem que ser lavado e remido com o sangue de Cristo todos os dias. E aqui você tem que deixar. Deixar é uma disposição de ser moldada pelo oleiro. E o oleiro pega o barro e tira as pedras, tira tudo que vai atrapalhar e faz um vaso. E quando não está agradando a ele, ele quebra, ele deixa a prova, deixa o deserto, deixa a tempestade, para que a gente vá se moldando da forma e da maneira que ele quer. Que ele olhe para nós e se agrade. E aí sim, quando nós estivermos transformados pela presença de Deus, pela palavra do Senhor, é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita. Agora preste atenção. Ele fala: deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente. É por isso que em Efésios 6 está lá dizendo que é para a gente colocar o quê? O capacete da salvação, para que a gente possa resistir os dias maus. Irmãos, todos os dias a gente tem que colocar o capacete da salvação. E ele não vai só servir para a nossa mente, mas também para os nossos olhos. Por quê? Porque a gente está vendo tudo que não presta. A gente tem na palma da nossa mão um acessório hoje que tem destruído vidas, que tem destruído casamentos, que tem feito muita gente, até muitos testemunhos dos púlpitos, caírem em pecado. Por quê?
deixando se corromper pela concupiscência dos olhos. E o capacete, ele tem o quê? Uma viseira, amém? Então você pede hoje: Senhor, coloca a viseira do Teu Espírito Santo nos meus olhos, para que eu não venha me contaminar com aquilo que não agrada a Deus. Agora, isso depende de quê? Depende de você. Aqui, Deus vai entrar porque o Espírito Santo vai o alerta, né? Ele é nosso alerta. Mas você tem que ter atitude de desligar o seu celular, de tirar aquilo que não presta, ou a sua televisão. Quando nós temos uma mente renovada, está assistindo um filme, passa alguma coisa imoral, você não precisa que uma mãe, um pai, alguém passe dizendo: ei, tira isso aí. Você tira por quê? Porque você sabe que aquilo ali não é para você, que aquilo ali não lhe edifica. Então você sabe dizer não ao pecado, por quê? Porque você está nesse mundo apenas de passagem, mas você tem uma eternidade para viver em Cristo, e só quem está buscando em Deus a santidade é que vai vê-lo. Aleluia. 1 João, deixa eu ir aqui para a igreja. 1 João, capítulo 2, diz assim, ó: não se deve amar o mundo, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia. E aqui nós vamos experimentar. Se nós não nos misturarmos, se nós estamos aqui realmente para fazer papel de sal da terra e de luz do mundo, se você disser sim ao Senhor esta noite, Ele pode trabalhar na tua mente. Ele pode te dar uma mente limpa, amém? Santa. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que boa, irmãos? Porque tudo que flui do nosso Pai é bom. Amém? Diga: tudo que flui de Deus para mim é bom. Por que é agradável? Porque nos traz o que? Contentamento. Satisfaz todas as áreas da nossa vida. Quando nós estamos alinhados nas coisas de Deus, nós temos, sabe o que é a palavra? É contentamento. Nós estamos contentes mesmo quando algumas coisas estão nos faltando. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a gente sabe que Deus, como diz a palavra, o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades. Então é agradável, por quê? Porque na vontade de Deus há contentamento. Quando você encontra a vontade de Deus para a sua vida, você não fica murmurando por causa do trabalho, nem da situação, nem dos filhos, nem do marido, nem das coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque você entende que você está fazendo a vontade de Deus. Então há um contentamento sobre você. E é perfeita por quê, irmãos? Porque não há falhas, não há máculas. Tudo que Deus fez é perfeito. Você é perfeito aos olhos do Senhor. E nessa noite eu creio que os ajustes que Deus precisa fazer, amém? Ele vai começar, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Até quando? Até o dia do Senhor. Ou seja, até que Ele volte. Deus está nos santificando. Deus está nos chamando para uma vida debaixo da graça, do poder dEle, desfrutando de experiências com Ele, porque uma vida cristã não é uma vida de teoria, de eu pegar a Bíblia e vir para todos os cultos e sair daqui do culto falando um crentez bonito. Não, irmão. A vida com Deus é uma vida de experiências espirituais. Você tem que viver todos os dias da sua vida tendo experiências com Ele. E quando eu falo experiências, eu não estou só falando de que alguém vem para cá e você vai orar e vai ser curado. Isso também faz parte. Mas eu estou falando de experiências na tua casa. Como você começou o ano de 2023? Hoje é o primeiro dia de dezembro, né? 1 de dezembro de 2023. O que é que você mudou? As mudanças que você teve, as experiências que você teve durante esse ano com o Senhor. O que você tem hoje para apresentar nas mãos do Senhor? Eu não posso, eu me envergonho de chegar hoje uma cristã que desde muito tempo está na presença do Senhor com
erros, então eu não estou com a mente renovada. Tem alguma coisa errada na minha vida. Eu preciso melhorar, amém? Cada dia buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E quando nós buscamos a Deus de todo o coração, Ele vem sobre nós, Ele muda a nossa vida, a nossa história. A gente não pode ficar 10 anos na presença do Senhor vivendo do mesmo jeito. Nós temos que ser o quê? Melhorados. Muitos coaches estão aí, venha viver sua melhor versão. A nossa melhor versão é quando nós vivemos a Bíblia. A nossa melhor versão é quando nós dobramos os nossos joelhos dentro da nossa casa e choramos por coisas que só Deus sabe no secreto, e Ele vem em secreto e nos recompensa. E a gente sabe que, mesmo que ninguém saiba, Deus respondeu. Deus me respondeu, Deus falou comigo. Isso é ter experiências com o Senhor. E é essa vida boa, agradável, perfeita que Deus tem para mim e você viver. Mas nós precisamos querer, nós precisamos dar o primeiro passo e dizer: Senhor, que nesta noite eu não quero terminar o dia 31 de dezembro da mesma forma como eu comecei o mês. Eu quero experiências contigo, eu quero uma mente renovada, porque aquele que tem uma mente renovada, ele consegue fugir do inimigo. Como é que a gente foge do inimigo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo só não vai voltar com aquele mesmo pecado, com aquela mesma prática maligna, quando você começar a dizer não, 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 não. E aí é quando você resistir, ele não volta. Amém? E quando nós temos uma vida diante da presença do Senhor, nós vivemos para agradar o coração dele. Então você não pode fazer coisas. Por quê? Porque muitas vezes você pensa: eu vou desagradar o coração do meu marido, eu vou desagradar o coração do meu filho, eu vou desagradar o coração do meu patrão. Quando você vive com uma mente renovada, você diz: hoje eu vou agradar o coração do meu Deus, em todas as coisas, em todas as atitudes. Amém? Se levante para a gente orar, por favor.